Pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz um estudo diário das realidades do mundo espiritual, da vida após a morte, principalmente fundamentado na doutrina espírita, mas também me dou a liberdade de consultar outros textos de origem espiritualista. Eu gosto muito da teosofia e de outras culturas. Eu vou na filosofia, no estoicismo. Faço um estudo aprofundado sobre as questões morais que tanto afligem a humanidade hoje, reforma íntima. Acho que, independente da nossa religião, independente da nossa doutrina, Deus é Deus para todas as religiões, Deus é um só. E o que ele pede em todas as religiões, tudo aquilo que eu tenho visto, ele pede da gente uma reforma íntima, uma elevação moral. E aí a doutrina espírita traz isso para a gente. Qual é o objetivo da encarnação aqui na Terra? Não é para a gente batalhar pela sobrevivência de cada dia, mas sim para a gente adquirir virtudes, para a gente poder se elevar intelectualmente e moralmente. E com isso só bastante estudo. Então eu faço aqui um estudo diário, todos os dias. Eu leio um livro de cunho moral, gosto muito dos textos do Emmanuel e faço um estudo mais aprofundado da doutrina. Gravar em casa é isso, né? Toda hora vem alguém aqui me interromper, mas visita ilustre, eles sempre são prioridades pela interrupção. E hoje eu vou ler para vocês aqui o texto Vinha de Luz, psicografado pelo Chico Xavier, texto do Emmanuel. Quando a gente fala assim de obra confiável na doutrina espírita, são as obras básicas do Kardec e, na minha opinião, as obras do Chico. O Chico, ele era 100% mediúnico, quase que não tinha animismo nenhum, e as obras que ele traz para nós são de um inestimável valor para a gente compreender as coisas do mundo espiritual. Não que as outras obras não sejam tão valiosas quanto, mas existe muito animismo. Quando se fala de mediunidade, tem também muito espírito mistificador que pega e passa mensagens. A gente que é médium tem que tomar um cuidado gigantesco, que vai direto na nossa vaidade, e passa mensagens como se fossem seres iluminadíssimos, só quer causar discórdia, levar a desinformação. Então, a obra do Chico, para mim, é obra fiel e fidedigna para a gente entender as realidades do mundo espiritual. Eu gosto muito. E Emmanuel, né? Ele é assim, muito reto nas palavras e também de uma elevação muito grande. As mensagens que ele traz para nós aqui exigem muito da gente, a reforma íntima na veia. Mas ele traz um caminho reto a ser seguido. Difícil é colocar em prática, mas aí vai muito a nossa boa vontade. Mas vamos ler aqui a lição 37, orientação, do Vinhas de Luz. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como vou já tenho nos mandado Paulo 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Ou seja, o que Paulo falou aqui? Cuida da sua vida. Faça a sua parte. A gente vê o mundo tão doido, tão perdido aí, a gente quer vigiar, quer ser a patrulha da moral para falar o que os outros têm que fazer ou deixar de fazer, como eles têm que viver a vida, o que está errado. E a gente quer mudar o mundo inteiro para ver se melhora o mundo, mas o que está ao nosso alcance é mudar nós mesmos, e isso a gente não quer fazer. A gente quer que todo mundo mude, menos a gente. Vai ter horas que as coisas que os nossos irmãos fazem a gente não concorda, mas eles são eles vão prestar conta do que eles fazem para Deus. Mas se a gente não fizer a parte que nos cabe, quem vai prestar conta para Deus da omissão, do que não foi feito, somos nós. Então, trate dos vossos próprios interesses, que aqui seria o que? Faça a sua reforma íntima, cuide da sua evolução, cuide dos seus, ame, perdoe, não julgue, não critique, faça a sua parte, procure se tornar um ser humano melhor. E aqueles outros que não estão no caminho, que não queiram falar para eles o que eles têm que fazer, não queiram fazer o que cabe ao outro fazer. Tem muita gente que não faz a sua própria parte, mas vai lá ver um irmão que não está fazendo a parte que lhe cabe. Não, peraí que eu faço melhor, deixa que eu faço. E acaba não fazendo o que diz respeito a si próprio. Então, assim,
Cuide da sua própria vida. Em outras palavras, trazendo para os termos atual, o que Paulo queria falar é isso: cuide da sua própria vida. Jesus falou isso, né? Aquele que enxerga um cisco no olho do irmão, mas não enxerga uma trave no seu próprio olho. A gente é muito bom em vigiar o que os outros estão fazendo. E nós somos muito complacentes conosco e muito severos com os outros. Está na hora da gente começar a ser mais severo conosco, ser mais rígido conosco para as nossas condutas morais, não passar tanto pano, não arranjar tanta desculpa e justificativa para fazer aquilo que a gente sabe que é errado. E ser complacente com o outro. Chico Xavier tem uma frase que eu amo. Aos outros eu dou o direito de ser como são. A mim me cobro o dever de ser cada dia melhor. Então eu acho que é isso que está trazendo aqui. A cada passo encontramos irmãos ansiosos por orientação nova nos círculos de aprendizado evangélico, pedindo sempre uma orientação, um conselho, né? Valiosos serviços, programas excelentes de espiritualidade superior experimentam grave dilação, esperando terminem as súplicas inoportunas e reiteradas daqueles que se descuidam dos compromissos assumidos. A gente assume vários compromissos antes de vir para a Terra. E muitas vezes esses compromissos não serão fáceis, ou é exigir da gente que dê testemunho, que a gente renuncie, a gente tem uma visão do que é melhor para a nossa vida. E às vezes o que Deus quer para nós não é aquilo que a gente acha que é o melhor. Será que a gente vai conseguir confiar em Deus? Será que a gente vai conseguir abrir mão de nós mesmos para fazer a vontade de Deus? Jesus já falava: quem quiser vir atrás de mim, pegue a sua própria cruz e renuncie a ti mesmo. E a gente tem uma opinião do que a gente quer para a nossa vida, do que é melhor para nós. Aí vem Deus e traz algumas situações, pessoas, algumas coisas que a gente não concorda, não quer para nós, acha que vai trazer dor e sofrimento. Mas é que tá, se Deus acha que a gente tem que passar por isso, até que ponto a gente confia na vontade dele? Então, aqui está falando, vários irmãos se descuidam dos compromissos assumidos. E no mundo espiritual, por exemplo, às vezes a gente é endividado, ou então a gente quer uma oportunidade, a gente pede para passar por provas difíceis, para que a gente se melhore. Só que está aqui na Terra, a gente esquece de tudo e a gente não quer passar por essa prova. A gente quer o caminho mais curto, a gente quer o atalho, e muitas vezes isso fere aos nossos valores, fere ao que a gente entende da lei divina, fere ao que a gente já conhece de Deus. E quem está aqui estudando somos nós, não é o outro não tem que fazer parte dele aqui, é cada um cuidar da sua própria vida. Então, mas na hora que vier o desafio, que a gente não fuja dele, que a gente saiba confiar em Deus, para que a gente não descuide dos compromissos que nós assumimos com a espiritualidade superior. A gente assume compromissos com Deus, com os nossos mentores espirituais, nós assumimos compromissos uns com os outros. E quando a gente vive muito no egoísmo, pensando só o que é melhor para nós, a gente se esquece dos outros. E a gente está aqui para perder um pouco de egoísmo. Nós somos muito egoístas ainda, muito. Não é que seja errado pensar em si mesmo, mas a gente só pensa em nós mesmos. A gente tem uma noção do que a gente quer para a nossa vida, e qualquer coisa que foge desse script, a gente quer fazer valer a nossa vontade, ao invés de aceitar os desígnios de Deus. E muitas vezes vem provações difíceis. Aí a pessoa acha que não vai aguentar porque a prova é muito difícil, mas Deus não dá o frio maior que o cobertor. Pela lei divina é proibido dar um desafio que a pessoa não seja capaz de suportar. E se vem um desafio muito difícil, é porque a pessoa é muito forte. Não é porque Deus está sendo injusto, não. É porque Deus conhece a gente melhor do que nós mesmos. Deus confia em nós mais do que nós mesmos. Se vem uma prova muito dura, muito difícil, é porque a pessoa não conhece ainda o seu verdadeiro valor, a sua verdadeira força, a sua grandeza espiritual. Hoje aqui está cheio de berro, me perdoem, meninos dentro de casa brincando. É assim mesmo. Assim nos pronunciamos diante de quanto se propõe a servir a Jesus sinceramente. Porque, indiscutivelmente, as diretrizes cristãs permanecem traçadas.
dia muito, esperando mãos operosas que as concretizem com firmeza. Quais são as diretrizes cristãs? Amar ao próximo, amar a ti mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas, praticar a caridade, seja indulgente com o seu irmão, não o julgue. Viemos aqui para servir aquele que quiser ser o primeiro entre os homens, que seja o último entre eles. Jesus já deixou, a gente teve 2000 anos para poder ver se nós aprendemos a lição. Agora está na hora da prova dos 9, é a época da transição planetária. Nós tivemos 2000 anos para absorver todos os ensinamentos de Jesus. Será que a gente aprendeu? Será que na hora que o desafio bate à nossa porta, a gente não coloca os nossos interesses pessoais em primeiro plano, baseado na nossa personalidade viciada, com um olhar distorcido, de que o mundo tem que todo se adequar para que eu tenha a vida que eu quero ter e não eu confiar em Deus e deixar Ele direcionar como vai ser a minha vida. Tivemos 2000 anos para aprender. Será que a gente aprendeu a lição? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a lei. Dificílimo de colocar em prática. Dificílimo. Direto a gente esbarra no nosso egoísmo. E as situações vêm para nos testar mesmo, para saber se a gente realmente está com Jesus no coração ou é só da boca para fora. Se na hora que bate o desafio, que a gente é convocado a dar o testemunho, se nós conseguimos, se nós abrimos mão de nós mesmos para carregar nossa cruz, a grande maioria de nós falha. Que não sejamos nós a falhar, né? E não é para julgar o irmão que não consegue. Jesus ensinou a não julgar ninguém, mas para estender a mão, porque ele também falou que é para repetir a mesma lição quantas vezes forem necessárias. Então, Deus tem toda a paciência do mundo conosco. Por que a gente não vai ter com os nossos irmãos? A gente tem que aprender a se perdoar também, quando a gente não consegue fazer a nossa parte que nos cabe. É mais fácil perdoar o outro do que perdoar a si mesmo. Mas é só através da prática do perdão que a gente consegue seguir em frente. Procure cada discípulo manter o quinhão de paz relativa que o mestre lhe conferiu. Essa paz que ele falou, eu lhes deixo a paz. Cuide cada qual dos negócios que lhe dizem respeito. Trabalhe com as mãos com que nasceu. Não é para falar o que o outro tem que fazer, não é para ficar mandando no outro. É para trabalhar com as mãos com que nasceu. Na conquista de expressões superiores da vida, e construirá elevada residência espiritual para si mesmo. Onde que a gente vai morar? Na nossa consciência. Nossa primeira casa é nossa consciência, é a nossa casa mental. Depois é o nosso corpo físico. Depois a nossa casa física. E por último o planeta. Se a gente, eu aqui como educadora ambiental, a gente não cuida da nossa consciência, não cuida dos nossos pensamentos, não cuida dos nossos sentimentos, não cuida do nosso corpo físico, como é que a gente vai querer cuidar do planeta? Então, a gente primeiro tem que cuidar da nossa primeira casa, que é a casa mental, e edificar nela elevada residência espiritual. Aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável, fazendo o bem sempre, aceitando os desígnios de Deus, às vezes a prova é difícil, mas quando a gente supera a prova, a gente tem recursos para superar essa prova. Às vezes, quando a gente se nega a viver essa prova, a gente cria para nós uma vida de dificuldade, desespero, desânimo, desilusão. Porque aí os desafios batem à porta, porque a gente está se desviando do nosso planejamento reencarnatório. E aí, não é que a gente está à própria sorte, mas se a gente segue o nosso planejamento reencarnatório aqui, talvez não tenha sobrando, mas os recursos sempre vêm. A espiritualidade vai nos deixar amparada para que a gente possa fazer o nosso trabalho de melhora, de reforma íntima aqui na Terra. É isso que eles esperam na gente. Mas se a gente foge ao nosso compromisso espiritual, se a gente foge ao nosso planejamento reencarnatório, a gente meio que fica à deriva. E aí fica a sorte de todas as pessoas que não fazem parte da nossa vida entrarem no nosso caminho. Dificuldades de toda sorte, o recurso deixa de vir. Então, aquele que conserva a harmonia ao preço do bem infatigável atende aos desígnios do Senhor no círculo dos compromissos individuais e da família humana, o crescimento individual
e como é que podemos servir ao próximo, qual é o meu papel no mundo para fazer do mundo um lugar melhor. O que cuida dos próprios negócios desincumbe-se retamente das obrigações sociais. Quem cuida da própria vida se desincumbe das obrigações que tem com a sociedade. Por quê? Porque está fazendo a sua parte. Então, se o resto da sociedade, da humanidade, não está fazendo a parte delas, e isso leva à queda numa prova coletiva, por exemplo, agora, momento de transição planetária, aqueles que estão fazendo a sua parte, que estão cuidando da sua vida, procurando fazer sua melhora, procurando servir, procurando ajudar, auxiliar, por mais que o contexto não favoreça, por mais que as pessoas caiam na prova, aquele que está fazendo a sua parte será poupado, será preservado e não será punido. Eu não gosto de falar essa palavra punição, porque Deus não castiga, mas a cada um, conforme as suas obras, nós iremos colher aquilo que a gente plantou. Então, se a gente está plantando o desequilíbrio, como atualmente na face da Terra, o desequilíbrio dos outros não vai nos afetar tanto se a gente estiver fazendo a nossa parte, estiver vivendo a nossa vida. Mas se a gente não se vigiar e a gente entrar no desequilíbrio geral de todo mundo, pensando só em si mesmo, nos próprios interesses, caso a maioria falhe no desafio, nós também iremos colher desafios tanto quanto a maioria. Nós não seremos poupados nem preservados desse resgate coletivo. Então, é para cada um fazer sua própria parte, para a gente se desincumbir dessas obrigações sociais, desses resgates coletivos. Que a gente não seja aquele que contribui para aumentar o problema no mundo, mas que a gente, trabalhando assim mesmo, a gente comece a fazer parte da solução para construir no mundo um lugar melhor. Então, desencumbe-se retamente das obrigações sociais, sem ser pesado aos interesses alheios. Aí, ó. E o que trabalha com as próprias mãos encontra o luminoso caminho da eternidade gloriosa, aquele que faz por si mesmo, aquele que não delega, que não obriga, que não manda, aquele que serve, ao invés de querer ser servido. O último, entre os primeiros. Antes de buscares, pois, qualquer orientação, antes de pedir conselhos, junto de amigos encarnados ou desencarnados, não te esqueças de verificar se já atendesses a isso. Não te esqueças de verificar se já está fazendo a própria parte. Às vezes vem alguém que te dá um conselho e a pessoa não quer ouvir. Ela quer ouvir um conselho que seja aquilo que ela quer fazer, não o que ela deve fazer. Então, antes da gente pedir auxílio para alguém, fazer um autoexame, meditar alguns instantes, ver se está fazendo tudo que cabe, tudo que está ao alcance, parar de arranjar desculpa para não fazer o bem ao próximo, para não fugir do seu dever, da sua obrigação. Que a gente comece a ter menos discurso e mais atitude. Depois que a gente vai fazendo a nossa parte, mesmo assim as coisas permanecerem difíceis, aí sim a gente vai pedir auxílio e orientação para outras pessoas. Mas a lei de Deus está gravada na consciência. O que a gente tem que fazer, o nosso planejamento reencarnatório está gravado na consciência. As situações, elas se aparecem para nós, a gente sabe o que tem que ser feito. Às vezes a gente não faz por orgulho, por ficar com raiva do outro, querer que o outro pague. A gente não faz por medo de se expor, de assumir as consequências. Às vezes a gente não faz por vaidade, pelo medo da opinião das outras pessoas. Mas a gente sabe o que tem que ser feito. Quando a gente tira todas as desculpas, quando a gente tira todo o discurso e sobra só as atitudes, a gente sabe o que tem que ser feito. Para louvar a Deus, para viver conforme as leis de Deus. Então, o convite, na minha opinião, né, sempre sujeita a erros e enganos, aqui eu deixo a minha opinião pessoal, mas eu estou aqui como aprendiz, mas o convite que Deus faz para nós nesse momento de transição planetária é que a gente tenha mais Deus no coração e menos na boca. E ter Deus no coração é dificílimo, é aquele que vai ter que dar o testemunho, dar de si mesmo no testemunho de amar a Deus acima de todas as coisas. E para a gente dar de si mesmo, a gente tem que abrir mão do nosso egoísmo, de querer sempre o melhor para nós, de querer que o mundo seja aquilo que a gente planejou para nós, e aceitar a vontade de Deus, como Ele sendo o Senhor soberano de tudo da nossa vida, e Ele está no comando. E às vezes Ele pede da gente coisas muito difíceis mesmo. Mas são essas coisas difíceis
que vem porque está vindo de acordo com a nossa força. Não é por injustiça, é porque a gente tem uma força muito maior do que a gente consegue imaginar. Então é isso, que a gente, cada um, cuide da sua própria vida, da sua própria elevação moral, da sua própria elevação intelectual, como nós podemos fazer para auxiliar o próximo, como nós podemos fazer para servir ao próximo. A gente não fique vigiando o que o outro está fazendo ou deixando de fazer, o outro vai prestar conta para Deus. Ninguém tem que dar satisfação para nós. Nós devemos satisfação para Deus. E que a gente trabalhe cada dia mais, um dia de cada vez, devagar e sempre, rumo ao progresso espiritual, moral, intelectual, mental, emocional. Que a gente se cure de dentro para fora. Então é isso, um beijo, fiquem com Deus, amo vocês. Curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E deixar bem claro, eu vim aqui como aprendiz, tá? Eu estou estudando, eu não sou a dona da última verdade, jamais. Então, mesmo que tenha opinião contrária, pode deixar aí. Um beijo, fiquem com Deus.